Fala galera, Homem em Campo. Hoje estamos estreando, pessoal, uma nova fase do programa. Amigos do Homem, pessoal que entende de futebol, vai discutir futebol, vai falar as suas experiências e nós vamos estar tratando esse assunto, principalmente agora. Estamos aí às vésperas das finais do Pernambucano, entre Náutico e Sport, e também estamos caminhando no Nordeste. Os convidados, o Wilker, da Voz do Timbu, Luiz Gonzaga, ex-dirigente do Sport, profundo conhecedor do futebol, estudioso, ex-conselheiro do Sport, e nosso amigo Fábio, que já esteve aqui também com a gente, junto com o Wilker, da Voz do Timbu. Hoje vamos estar discutindo o que aconteceu no futebol pernambucano até essas finais, tá? Qual é a visão de cada um, o que é que a gente está espelhando acontecer para o futuro nas suas competições nacionais e um pouco do Nordeste. Vou abrir aqui com meu amigo Luiz Gonzaga, falar um pouco da história dele, a história dele no esporte, e já vamos entrar também, Luiz, no que você está achando do que está vendo aí. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todo mundo que estiver assistindo ao programa. Boa noite, Fábio, Wilker. É um prazer participar hoje aqui. Conversar um pouquinho sobre futebol, né, que é uma das nossas paixões. Então, eu fui diretor de futebol de base do Sport de 2019 a quase o final de 2021. Fui conselheiro 4 anos, 2019, 2020, 2021, 2022. E a gente pôde acompanhar aí um pouquinho de perto, viver um pouquinho o que é futebol, a malandragem do futebol, vitórias, derrotas, problemas bastantes. E é isso, eu espero que a gente possa ter um bom papo hoje. Ô Luiz, já começando por você. Então vamos lá, você foi diretor, foi conselheiro, hoje você não está mais no esporte, em cargo nenhum. Eu acho que eu já dei minha contribuição ao esporte, Alexandre. Acho que a gente tem que estar sempre renovando o quadro diretivo. É muito cansativo ser diretor, evidentemente, desde que você se empenhe, porque o diretor da base ele tem que ir para jogos, tem que ir para treinamento. A época que eu fui diretor, a gente passou por diversos problemas financeiros. Pegamos 2019, foi ainda antes da pandemia, mas pegamos a pandemia, o começo da pandemia, que era incerto até se ia ter continuidade do futebol e do futebol de base também. Então, eu acho sempre bom que a gente possa abrir espaço para outras pessoas que participem. É importante que surjam novas lideranças e eu acredito que eu já dei minha contribuição ao esporte. Hoje eu confesso que eu estou mais nessa posição de vir aqui conversar com vocês sobre futebol, falar um pouquinho, elogiar, criticar o que merecer ser criticado, porque eu não tenho compromisso com o erro de ninguém. E isso, seguimos em frente. Volto com você já já, Luiz. Fábio, o que é que você está achando aí? E hoje a gente vai tratar muito isso, tá? Tratar aí do que a gente está vendo no Pernambucano, tratar do que a gente está vendo aí no seu caso do Náutico, né? O que é que você está achando isso aí, essas últimas partidas do Náutico e essa final aí de Pernambucano? Primeiramente, boa noite a todos, né? É um prazer mais uma vez estar aqui no programa do Alexandre, acompanhando meu amigo o Wilker do canal. O prazer conhecer o Luiz, aqui que só tem um defeito que é rubro-negro, mas pessoa de primeira qualidade. E em relação ao campeonato, Alexandre, eu acho que o campeonato pernambucano, ele diminuiu muito no passar dos anos. Né? É um campeonato que hoje as equipes, não temos nenhuma equipe de Série A, né? Um campeonato que a gente tem um Santa Cruz, um calendário encerrado em pleno mês de março. Não conseguiu, apesar de até surpreender um pouco nesses últimos 2 jogos com o Sport, mas a situação da equipe é muito complicada. E em relação ao meu Náutico, ele vem também se arrastando durante todo o campeonato. Eu não achei nenhuma partida de encher os olhos. A gente, graças a Deus, chegou em mais uma final aos trancos e barrancos. Vai pegar agora uma equipe que no papel ela é muito qualificada, muito mais qualificada na verdade do que o Náutico, mas só no papel, tá? Porque na prática, no futebol jogado,
o time do Sport, ao meu ver, não faz medo a ninguém até o momento. Pegando em uns exemplos das últimas partidas que eu vi do Sport, contra o Muricy, as duas contra o Santa Cruz, o time é favorito para essa final pelo elenco que tem, pela folha que tem, mas eu acredito que o Náutico, se entrar com a postura certa, pode comprometer esse favoritismo do Sport e a gente conseguir o título. Will. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Luiz. Boa noite, meu amigo Fábio. Boa noite, torcedor, telespectador. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Vamos falar de futebol. Começar pelo Campeonato Pernambucano, Alexandre, que você perguntou. Eu concordo muito com o Fábio. Acho que o Pernambucano hoje está muito aquém daquilo que a gente já viu, certo? As semifinais, elas ilustraram muito pra gente um pouco do nível do nosso campeonato. O Sport passou pelo Santa Cruz no sufoco. O Náutico passou pelo Retrô no sufoco do sufoco. Retrô, um time da Série D. Santa Cruz nem divisão esse ano tem. Então vamos falar sobre isso, muito sobre isso, mas eu percebo assim o campeonato que ele não serve de parâmetro para ninguém. A prova maior é o desempenho do Náutico na Copa do Nordeste, entendeu? Bem, eu vou puxar alguns assuntos aqui, porque o pessoal foi meio superficial, né? Falou tudo, eu vou puxar para provocar eles e a gente também debater. Vamos começar do início do Pernambucano. E isso aí me preocupa, torcedor, porque, veja bem, aqui a gente tem que entender toda essa situação, por que chegamos aqui e até onde podemos chegar. A interiorização do futebol não está dando certo. A federação tem feito um trabalho de interiorizar o futebol, mas os times não chegaram a se reforçar, a trazer uma estrutura para que melhore o campeonato. Eu nunca vi um campeonato tão fácil para que os times do interior consigam chegar de forma muito forte em busca do título. Cada vez os times da capital, os três grandes, estão se montando de forma voltada para o Campeonato Brasileiro, cada um com o seu motivo. O Sport quer voltar para a Série A, é o objetivo principal. O Náutico da C para B e o Santa tentando uma vaga em alguma situação, ou da D, ou tentar fazer Copa do Brasil. Ele agora conquistou, né, o direito de ir para a Série D do ano que vem. Mas a gente está vendo que o futebol do interior tem várias oportunidades de crescer. E esse ano não fez. Tanto é que na semifinal, dos 4, não tem ninguém do interior. O Salgueiro, que foi campeão já, pernambucano, vice-campeão. O Salgueiro que conseguiu fazer algumas campanhas na Série B do Campeonato Brasileiro, não sequer participou. Eu não sei qual é a relação do apoio da prefeitura com o time, mas não pode. Uma cidade como Salgueiro, que tem uma economia forte, que tem uma população, que tem uma estrutura já de clube, simplesmente não participou do Pernambucano. Foi uma perda para Pernambuco e nós temos que cobrar isso também. Vejo que os times da capital, antigos times como o América, está disputando uma Série C, está tentando voltar ao cenário do futebol pernambucano, né? Acho isso bom, porque nós temos times menores na capital ou no Grande Recife. Temos o Paulistano, que revelou alguns jogadores, né? Inclusive o Náutico pegou lá o Augusto e o Nivaldo. Tínhamos a própria América, que foi campeão pernambucano já por 6 vezes. Então, assim, essa estrutura ela tem que ser reestudada. Porque se você tem um regional forte, teoricamente, você vai ter um nacional forte. Os clubes já saem preparados. Eu discordo completamente de fazer um time para o pernambucano e contratar meio time para o nacional. E aí vai vir a desculpa dos dirigentes dizendo que não tem dinheiro. Aí eu pergunto, o Nova Iguaçu tem menos dinheiro do que Náutico, Santa Cruz e Sport? O Novo Horizontino, que tem uma cota muito boa no Paulista,
mas ao longo do tempo vai ter que utilizar essa cota. Inclusive, ele está tentando voltar para a Série A, ou pegar uma vaga para a Série A, porque ele vai disputar a B. Ele não gastou tudo agora. O América de Minas. Então, são exemplos, pessoal, que a gente fica pensando. E quando se existe uma explicação dos nossos dirigentes, não justifica. Qual foi o crescimento técnico? Aí vai uma pergunta a vocês. Vocês viram alguma evolução tática e técnica dos nossos clubes? Do jeito que terminaram o brasileiro, frustrados. Todos os 3 grandes de Pernambuco terminaram o Campeonato Brasileiro do ano passado frustrados. Ninguém atingiu seu objetivo. Qual foi a mudança? Eu não vi mudança de atitude, eu não vi mudança de gestão, e quando eu falo de gestão, não é mudar só o diretor ou o presidente, é mudança de gestão com a própria pessoa. Eu não vi essa mudança. Eu vi mudança apenas de pessoas. E não vi mudança técnica. Não vi. Aí vai dizer que é o dinheiro? Não é o dinheiro. Então, eu queria abrir para vocês, Luiz, o que é que você enxergou do Sport que terminou o Campeonato Brasileiro, frustrado porque não conseguiu, nas últimas 10 rodadas, não conseguiu fazer o que tinha que fazer, nem o dever de casa, porque na Ilha do Retiro ele perdeu pontos valiosos, para agora, nesse Pernambucano? Então, Alexandre, eu acho até que, na verdade, houve uma evolução. Por quê? Porque o Sport já passa de mais de 20 milhões investidos nesse time. E a gente vai assistir aos jogos e vê um bando em campo, né? O time do Sport não é minimamente organizado. Estamos agora em quase finalzinho de março. Fez 2 partidas boas no ano, contra o Fortaleza e contra o Bahia. E deixou muito a desejar contra times menos expressivos. Você vai assistir ao jogo do Sport, você vê que falta um lateral esquerdo que saiba fazer a fase defensiva, que Filipinho do meio para frente vai bem, desenvolve bem, mas a parte defensiva dele é horrível, a gente toma muita, eu não devia nem estar falando isso aqui para turma do nada, mas a gente toma muita bola nas costas do Filipinho. A gente não tem um primeiro volante que possa confiar, até tem, em caso, um excelente primeiro volante, o Pedro, que foi nosso jogador do Sub-20, foi meu capitão do Sub-20. Mas por algum motivo perdeu o espaço, não está jogando. Para mim hoje seriam os 2 volantes titulares do Sport, Pedro e Fábio, mas por algum motivo não jogam. E falta ainda uma intensidade, a gente vê o Sport jogando com muita distância entre linhas. Me parece que esse treinador aí, eu torci muito para que esse rapaz desse certo, Alexandre, porque ele parece ser trabalhador, esforçado, bom caráter, mas também me parece perdido. Ele tentou o primeiro jogo dele, o esquema com 3 zagueiros. A gente sabe que é muito difícil o futebol pernambucano, o esquema com 3 zagueiros dar certo. É cultural dos nossos times. Eu tenho 45 anos, não me lembro da última vez que eu vi o Sport jogar bem com 3 zagueiros. Talvez ali na época o Sport disputou a última Libertadores, aquele time lá do Paulo Baia. E olhe lá, que eu acho que foi com o Nelsinho. Então ele logo abandonou essa ideia dos 3 zagueiros. E a gente vê o Sport hoje jogando o time muita distância entre linhas, com bolas longas, apostando na velocidade dos pontas, mas que o meio-campo não chega junto do ataque. A defesa também joga muito distante do meio de campo. Enfim, acho que se a gente botasse um time aqui de pelada, talvez jogasse mais organizado, mais compactado, atuando em bloco. Eu acho que falta muito. Me preocupa muito ir para uma Série B desse jeito. Eu acho que o Pernambucano, e aí eu peço desculpa a vocês, mas o Sport tem que ser campeão, é obrigação do Sport ser campeão pernambucano. Por quê? Porque a folha do Sport é mais de 2,5 milhões por mês, a folha do Náutico é 700 mil. Então, se o Náutico for campeão, é um grande feito, seria fantástico para o pessoal do Náutico, né? Então o Sport tem que entrar, tem que jogar bem e tem que ser campeão. A gente não pode competir com um time que tem uma folha praticamente 4 vezes menor que a nossa. O Sport tem que entrar e ganhar. Da mesma forma que se o Sport fosse jogar, fazer uma decisão contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Atlético, eles seriam os favoritos. O raciocínio aí é o mesmo. Agora,
Peraí. Eu aposto que o Sport vai ser campeão, aposto não, amigo. Porque entre a questão objetiva da folha do Sport para a folha do Náutico, do que está em tese, para o que a gente vê em campo, não que o Náutico também venha jogando tão bem, mas não sei, eu não aposto não. O Luiz, ele tá fazendo uma associação do fato do Sport ter vendido a sua alma para a Liga, para arrecadar esse recurso, para ter essa disparidade financeira. Uma marca como o Flamengo, como o Atlético Mineiro, só o Flamengo fatura 1 bilhão por ano, independente de, desculpa aí a palavra, prostituição de mercado. Pelo amor de Deus, Luiz, pelo amor de Deus. A gente sabe que a disparidade financeira existe, mas dentro de campo, quase muito pouco. Aquele golzinho de falta que o Sport fez contra o Santa Cruz salvou o Sport. Ponto. O que você falou, Alexandre, sobre a questão da federação, sobre a questão da interiorização. Que eu acho bom, mas não pode esquecer o lado de cá. Mas veja, eu só concordaria com você, eu não concordo com você não, tá? Tá. Eu acho que a gente hoje não faz esse trabalho de interiorização. Eu acho que é justamente o contrário. A começar pela gestão, quem está na Federação Pernambucana. Hoje a gente vê o campo do 7 de setembro em Garanhuns, só tem mato. Hoje a gente vê um Central da Vida, as duras penas, pô. Não, mas aí deixa eu só interromper. Vou te dar um dado importante que eu Diga. tenho. Pode dizer. Afogado em Gazeira tem o gramado é excelente, é número 1. Arena, Afogado em Gazeira, Arena, tem mais outro. A federação, agora, desculpa, eu não me recordo, mas daqui a pouco eu me lembro. A federação tem feito um trabalho de autorização vamos dizer assim, o alvará de funcionamento, porque quem dá alvará é entidade, mas dá o alvará de funcionamento para que você só consiga ter esse gramado. Os grandes é que não tem. A Ilha está em reforma, o Arruda está com gramado ruim, o Náutico dos 3 é o menos ruim, é nível 2, não é o 1, mas tá atendendo. Então, assim, tem alguns lugares, e aí defende o que eu estou dizendo. Por que os caras não têm campo? E aí vem a minha pergunta. Estamos no ano de eleição de prefeitura. O apoio financeiro tem a ver com eleição? Essa questão de melhoria de campo é o acordo que o clube tem com a prefeitura? Eu acho que a federação ela tem que intervir com isso. Ela tem que programar, proporcionar a interiorização do futebol, porque é importante, mas colocando algumas regras, inclusive nessa relação clube-prefeitura, porque se ficou clube, dependendo de prefeitura, Não, eu ruim. entendo. Esse ponto eu concordo. Agora veja, o Sport não jogou no interior. O Petrolina precisou sair de lá para jogar no seu mando de campo aqui na arena. Sim. Isso não é interiorização para mim. Entendeu? Eu acho que, por exemplo, você lembra muito bem quando o Náutico ia jogar com a Águia lá em Garanhuns, 7 de setembro. 2000. Lá contra o Serrano, em Serra Talhada, Ferroviária lá. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar de cima para baixo o que a gente pode fazer para realmente esse trabalho de interiorização voltar. Coisa que hoje, na minha visão, tá? Tô dizendo que eu tô certo ou errado, não. Não, claro. Na minha visão, tá completamente O próprio fato do Flamengo de Arco Verde ter entrado no campeonato com 10 dias de iniciar o campeonato. Por Mas conta ali da desistência do Salgueiro. Exatamente. Aí Tudo tinha que ter bem. punição. Porque o Salgueiro não pode desistir depois que saiu tabela, tudo, o cara não pode fazer isso. Eu acho que você trazer um compromisso, você vê os clubes acertar, tem um conselho arbitral para isso. O conselho arbitral então tem que ser antes e tem que ter uma definição, porque não pode o cara largar assim. Mas será que foi o Salgueiro que avisou faltando 10 dias? Ou será que já existia esse pedido e só foi resolvido faltando 10 dias? Isso que não ficou bem claro, pelo menos nas matérias que eu vi, né? Eu não tenho essa informação, confesso a você, Fábio. Outra situação que você citou aí que eu acho
no cenário atual do Campeonato Pernambucano, eu acho um absurdo. É um campeonato onde a própria primeira divisão não é organizada, não é estruturada, não é atrativa, e se criar uma terceira divisão num campeonato desse. Em Pernambuco não caberia uma terceira divisão. Não, mas aí de novo, deixa eu... Eu não estou defendendo a federação, mas existem fatos que têm que ser falados. Certo. Quem definiu a terceira divisão foi a CBF. E os clubes de Pernambuco no Conselho Arbitral toparam fazer. E vocês não sabem, aí pasmem. Federação Pernambucana, torcedor, ela tentou fazer do útil ao agradável. Existiria a terceira divisão no primeiro semestre e a segunda divisão no segundo semestre. Um clube que se estruturasse, ele jogaria a terceira, no mesmo ano, se ele subisse, ia jogar a segunda, ou seja, ele ia ter o calendário cheio. Primeiro semestre, o Pernambucano, terceira divisão. Segundo semestre, Pernambucano, segunda divisão. E, para o ano, ele já estava na primeira. Então, diante da competência e do investimento do clube, ele poderia saborear vários atrativos para estar numa situação melhor. E, torcedor, uma coisa que eu fui na federação saber. E fui falar com alguns clubes. Eu não acreditei. Tirando Sport e Retrô, que defendem o sub-20 com 6 meses de duração, todos os clubes fazendo conta da sua base, é por isso que eu digo que não se investe em base, principalmente o Náutico Santa Cruz. Não adianta vir com essa história. Queria um campeonato do sub-20 que durasse 60 dias. Ou seja, como é que eu vou revelar jogador sem jogar? Como é que eu vou trazer, melhorar a minha vida, fazer questão financeira, Luiz? Porque você tem duas formas de ganhar dinheiro com o jogador que você revela. Um é revelando e vendendo, o outro é revelando e ele trazendo título. No programa passado eu tinha falado, o São Paulo tem alguns garotos de Cotia que não foram vendidos. Mas os caras remuneraram o clube. Foram campeão da Copa do Brasil. Somando o título da Copa do Brasil com as rendas, São Paulo faturou 100 milhões de reais. Então, assim, são coisas que tem que ter o olhar técnico e o olhar financeiro que tantas pessoas se defendem. Eu estou começando a achar que tem vários dirigentes que preferem que o clube não se restabeleça financeiramente para ele usar como desculpa. Sem dúvida. Para ele usar como desculpa. Quer uma prova? Náutico. O técnico insiste em não dar oportunidade para o pessoal da base. Certo? Perfeito. Cauã Maranhão mesmo. Cauã Maranhão é um menino que entra, joga bola, dá passe, corre. Aí você vê que ele é um rapaz diferenciado e não se coloca o rapaz para jogar. Entende? Então, respondendo o que você perguntou, vocês viram alguma diferença no comparativo do ano passado para o desse ano? Sinceramente, não vi diferença. Falta de transparência, qualidade do elenco lá embaixo. Péssima. Péssima qualidade. Péssima. Jogadores indisciplinados. Não tem comando de diretoria. E falou-se que faltou comando, esses caras que estão aí reclamaram, inclusive em reunião comigo. Como é que o Náutico não tem comando com a história de Souza? Pois o Paulo Sérgio, se tivesse de gestão no Náutico, tinha demitido ele. E se o treinador quiser, ele sai junto. Pode sair. A falta de respeito com a torcida, com o clube e com a final do Pernambucano. Porque todo mundo sabe que ele é um jogador que pode ajudar. Aí ele sabe disso, em vez dele agregar ao grupo, ele faz o que faz. Então concordo com você, amigo. A falta de comando no Náutico continua a mesma. Aí você vê o torcedor... Aí fica diretor brabo em rádio, diretor brabo em programa, diretor desabafando. Não, Não achei precisa, patético. precisa disso, meu. Diretor ontem do Náutico, depois do jogo contra o Retrô, Quem dizendo, foi? Não sei o que, aquele Eduardo Henrique, dizendo que não, que tem camisa, não sei o que. Ô, Eduardo Henriques, eu teria vergonha
se eu fosse diretor de futebol de uma instituição como o Náutico, de se prestar aquele papelão, que foi ridículo aquilo que você falou. Você não tem postura de dirigente de futebol, você não sabe contratar, você não tem liderança. Quando a torcida precisa que você dê uma satisfação, você some, você foge, e aí ontem você apareceu no vestiário depois do jogo, de picuinha com o Laércio. Faça-me um favor, saia do Náutico. E não só o Paulo Sérgio, viu? O Vanegas, ele foi pra... Não, o Raiva Negra, ele não No pode jogo jogar em nenhum time pernambucano. Eu vou defender o futebol pernambucano. Eu não sei quem é que bota aquele rapaz pra jogar. O Raiva Negras, ele devia ser proibido de jogar em Pernambuco. É um favor que ele faz ao Estado, porque Ele- é muito fraco. E ele achou pouco no primeiro jogo contra o Retrô de não ter jogado nada, e ele foi pra arquibancada, para as sociais, discutir com torcida. Fábio, o cara da comissão técnica, só jogou, arremessou uma água, Alexandre, no torcedor das sociais, pô. Nos Júlio aflitos. César, Dentro da nossa casa, nos aflitos. Júlio César saiu debochando no outro jogo, olhando para as sociais, debochando, sorrisinho irônico. Então isso é falta de comando, pô. Isso. Eu vou só para dar a voz a Luiz, que ele quer falar, mas assim, torcedor, aí vamos ser frio, né? E nós estamos aqui entre 3 alvirrubros. Na boa, o Náutico mereceu passar? Será que foi bom para o Náutico passar? Eu confesso a você que ganhar sempre é bom. Mas a forma que a gente se comportou, a forma que foi feito, eu fiquei, sinceramente, eu fiquei decepcionado com a postura, porque você pode ter inferioridade técnica, mas a forma que o Náutico jogou, a forma que o Náutico se entregou, foi vexatória. Vexatória. E me preocupa não é a final, porque eu concordo com o Fábio que a final, eu acho que o Sport tem mais time, mas não. Acho que o Náutico, principalmente se jogar nos aflitos, ele vai tentar crescer de alguma forma, porque a torcida vai exigir. Mas assim, eu não sei o que é que vai ser durante o ano. Aí já estão anunciando vários jogadores, né? Desespero. Que já é para mostrar uma movimentação. Mas, gente, na boa, essa movimentação, primeiro ela tem que começar de dentro para fora, não é trazendo gente de fora para dentro. Mudança de atitude, postura, definição de esquema tático, definição de trabalho. Eu não estou vendo nada disso, eu concordo com eles aqui. Eu estou vendo realmente a mesma coisa que terminou o ano passado. E esse fato de indisciplina desse cidadão, o Náutico ia ganhar muito mais e mandando ele embora, porque foi falha da diretoria passada não ter mandado Souza embora com aquele ato de disciplina. O Náutico ia ganhar muito mais, até para as finais, mandando seu Paulo Sérgio embora. Ou no mínimo, suspendendo ele, multa contratual e sei lá o que mais. Uma coisa rapidinha, Alexandre. Rumores que o treinador do Náutico não dura... O prazo dele limite é a final do Pernambucano ganhando ou perdendo. Até a história que vem de dentro para fora. Né? Torcida pedindo, imprensa batendo, ninguém concorda com o que o cara tá fazendo no Náutico. Aí eu pergunto a vocês acham correto, se o treinador está numa eminência de sair nos próximos dias e semanas, ele indicar jogadores? Porque os jogadores que chegaram agora são indicação dele. Eu E acho o Náutico que foi contrato. esse rumor acho que não existe não. Eu também acho. Eu acho que aí, estão tentando fazer isso, são alguns insatisfeitos como eu, mas eu não vou nunca levantar um tipo de situação desse sem ter a convicção. Acho que ele não é treinador para ficar no Náutico, definitivamente. Acho que ele não é treinador da Série C, tá? Acho que ele não encaixou no Náutico. O time vem, que nem eu estava até conversando antes, sobre o Carpini no São Paulo. A questão do Carpini não é porque é um treinador jovem ou novo, ou velho, experiente ou não. A situação do Carpini é que o São Paulo vem perdendo desempenho. A situação do Alain é que o Náutico vem perdendo desempenho. Os 2 jogos contra o Retrô, o Náutico jogou pior que o Retrô. Nos aflitos, ainda o Náutico engrossou e no segundo tempo melhorou muito. Porque achou um gol no primeiro tempo. Ontem foi o jogo de domingo foi humilhante. O Retrô, e aí eu vou falar um pouco do Retrô, o que é que eu acho. O Retrô pecou. E aí
numa semifinal, pecar 2, 3 vezes, não perdoa. A bola não perdoa, né? A bola pune, como a gente Mas eu diz. acredito que ele não aguenta essa pressão, não. Tá forte e principalmente porque a imprensa tá dando Não pressão. tô vendo muita pressão, tô vendo mais da A imprensa. coletiva dele ontem, todas as perguntas do repórter foi colocando ele na parede. Ele ainda teve a capacidade de dizer que o Náutico jogou bem. Pois é. Só que hoje você pega o Léo Franco, dirigente, apareceu. Não, o Léo Franco não é Apareceu. dirigente. Sabe o que ele disse? Que botou a culpa na arbitragem, que inverteu a falta, etc. Aquela desculpa. E que também que a gente deveria levar em consideração que perdemos Evandro, Que não faz Júlio falta. César. E qual foi o outro, meu Deus do céu, que ele disse que perdeu? Porque 3 jogadores que ele falou que perdeu para aquela decisão de ontem. Sim. Jogador do Náutico vem Bizarro. jogando com regularidade, tudo é o Marco Antônio. Esse, eu acho que tem vaga. Esse fica. O resto, eu não tô... Vejo muita correria, a base não está sendo aproveitada. Isso. Não, o Cauã, ele... Vedado, torcedor, presta atenção. O Cauã, vedado, joga melhor que o Raiva Negras. É simples assim. Cauã, vedado, sem enxergar, só a turma gritando, vai na bola, cruza, chuta, ele joga melhor que o Raiva Negras. Eu não sei quem é que escala o Raiva Negras. Sinceramente, eu não acredito que o Alan não esteja vendo. Taticamente ele é fraco, tecnicamente ele é fraco e disciplinamente ele é fraco. Ou seja, ele não cabe no Náutico. Sabe quem vai resolver isso? Nosso amigo Luiz, que vai levar a Raiva Negra de volta pro Já esporte. mandaram embora. Não, eu Fala, Luiz. acho pior do que quem escala Raiva Negras é quem contrata o Raiva Negras. Aí é bronca. Boa, rapaz. E eu tô aqui no Fogo Cruzado, somos 4 aqui nas cadeiras, né? Não, mas eu Porque sou não é bancada. apresentador. Não, mas são 3 alvirrubros, só eu do esporte. Quando eu fiquei sabendo aqui, eu já notei que eu ia ficar no Fogo Cruzado, né? Nunca. Mas eu queria dizer para o pessoal aqui que falaram que o esporte se classificou porque achou um gol de falta. Eu acho é verdade, mas o Náutico também se classificou pelo gol que Mascote perdeu. Tava tendo uma pelada, a gente tá no clube alemão, pessoal. Tava tendo aqui, à frente da gente, atrás das câmeras, tava tendo uma pelada feminina aqui. Foi mais de uma hora treino. de pelada. Um treino. Um treino, É uma o time pelada. feminino. Nenhuma menina dessa aqui perdeu o gol que o Mascote perdeu, viu? Então, se Concordo. o Aí esporte eu tenho que passou por concordar esse Ele não tá mentindo, detalhe, não. Não, porque o Rio Náutico tava também na foi arena por um e viu, Luiz, detalhe. Você tá certíssimo. Mas eu desejo que sejam 2 grandes jogos. E aí a gente, Alexandre, a gente tem que ter responsabilidade e falar na questão do respeito, da segurança. O pessoal já tá bom de briga, de confusão. Pô. Alexandre é um amigão nosso, pessoal, torcedor do Náutico, ex-diretor. Eu sou do esporte. A gente conversa, debate, diverge e nunca brigamos, nunca alteramos voz por conta de futebol. O futebol é para trazer um plus na nossa vida, uma diversão, uma alegria, para passar o nosso tempo. Mas, pelo amor de Deus, jogar bomba, brigar, arrumar confusão, às vezes até uma pessoa matar outra por causa de futebol, não dá mais, né, pessoal? Então, vamos fazer aí dois bons jogos. O clássico dos clássicos tem tudo para que a gente veja um pouco de evolução nessa reta final do estadual, para que a gente possa, quem sabe, ficar mais esperançoso, o Sport Isso. fazer uma Série B legal, o Náutico fazer uma Série C legal e que os dois possam subir, ao final do ano, subir de divisão. Né? Porque se não jogarem bem, numa decisão, num clima desse, num estádio como a Arena, que tem um excelente gramado, tem clima de decisão, aí, meu amigo, Fica difícil. tem que estudar a situação dos treinadores e alguma reformulação no plantel. E dos dirigentes. Porque o treinador, agora eu vou defender, o treinador segue uma cartilha da diretoria. Se a diretoria não tem cartilha, nós já falamos isso aqui, não tem programação, não tem cartilha, não tem toda uma estruturação do que tem que ser o futebol no clube. Não tem Aí liderança. Aí o treinador começa a se sentir treinador e dirigente. Daqui a pouco ele é treinador, dirigente e presidente. E aí começa a querer fazer da forma dele tudo. Possibilidade de dar certo? Muito baixa. Ninguém pode comandar o futebol sozinho. O problema, Alexandre, deixa eu fazer uma parte aqui. O problema é, eu falei
na minha primeira passagem, eu falei um pouco sobre isso, que eu acho que é algo que as pessoas que comandam os grandes times, essas grandes lideranças, estão esquecendo, é de formar novos dirigentes. Porque você vê, os dirigentes que têm assumido Sport, Náutico e Santa Cruz, a grande maioria não entende de futebol. E nem estuda. Não estuda, eu fui estudar, eu fiz o curso de Gestão de Futebol de Base da Universidade de Futebol. Antes de assumir a diretoria de futebol de base do esporte, eu fui estudar. Eu joguei bola, joguei 2 campeonatos pernambucanos, sub-17. Aí você pega um Yuri Romão, que na área dele é um dos melhores do Brasil, é um cara inteligentíssimo, é um cara honesto, mas como ele mesmo diz, ele não entende de futebol. E bota um cidadão desse para ser presidente do Esporte Clube do Recife sem entender de futebol. Aí, meu amigo, o futebol do esporte é essa desgraça aí que a gente vê. 2 anos sem subir, tendo sido rebaixado, 2 anos sem subir para a Série A, gastando mais de 20 milhões em contratações e o time não consegue render. Né? Faltou aí desses mais antigos, uma reformulação no quadro de dirigentes, colocar os caras mais novos para participarem de diretorias, para irem aprendendo como é que faz futebol. Alexandre é old school, Alexandre sabe como é que se faz futebol. E aí vocês que nunca tiveram a oportunidade de estar no clube, não é fácil, a gente enfrenta muita coisa, né? Às vezes vocês não sabem as dificuldades que se passam no clube, jogador com salário atrasado, jogador com problema em casa, né? É técnico querendo sair, outro querendo tomar o lugar, é pressão da torcida em redes sociais, né? Então, futebol não é fácil, futebol é difícil e tem muita coisa que você só conhece quando você vive aquele ambiente. Então, as pessoas precisam se preparar para assumir esses cargos. As pessoas têm que entender de futebol. E aí você pega um Homero Lacerda, que é um monstro no futebol, o Milton Bivar, outro cara que entende muito de futebol, mas que não formaram novos dirigentes. Isso, é claro, eu estou falando do esporte, o pessoal, se quiser, pode falar mais com relação ao Náutico. E você vê uma turma nova assumindo aí como diretor profissional do esporte, mas que nunca foram nem diretores da base. Então, como é que isso pode dar certo? É muito difícil. Torço que dê certo, que o esporte seja campeão da Copa do Brasil, campeão da Série B, que no próximo ano vá para a Libertadores e seja campeão. Eu não tenho mais interesse nenhum em ser diretor do esporte, já dei minha contribuição, mas acho muito difícil que isso aconteça. Então, é o clássico da presidência sem experiência no futebol. Que coisa bonita. Coisa linda. Porque o nosso também não tem experiência nenhuma com futebol. Posso fazer uma pergunta para ele rapidinho? Por favor. São 2 perguntas, Luiz. Como que você enxerga a marca esporte hoje? Se nesse período desvalorizou, valorizou? Segundo, qual a relação do torcedor do esporte com o Luciano Bivar? O mítico, né? Luciano Bivar. Bom, vamos por partes, né? A marca esporte desvalorizou, é patente, né? Que o esporte desvalorizou, quando não está jogando a Série A, desvaloriza. Você não tem transmissão de muitos jogos para o exterior, até para revelar jogadores, o Pedro Lima, se o Sport estivesse jogando hoje uma Série A, estaria valendo 2, 3 vezes o que pode valer hoje se o Sport for vender, a venda de camisas diminui, enfim, é notório que desvaloriza. Ainda assim, a torcida do Sport é gigante, a torcida do Sport é guerreira. Você vê os quadros de comparativo de interação da torcida em redes sociais, o esporte sempre está bem colocado. Então, se o esporte é o que é hoje, ele deve à sua torcida. Sobre Luciano Bivar, eu sinceramente eu não sei dizer, eu sei que eu o respeito como ex-presidente do esporte, sei que ele tem serviços prestados ao esporte e tem meu total respeito. Agora, a questão de vida pessoal dele, esses problemas que houve aí recentemente, eu realmente não acho nem que seja o caso de me posicionar aqui. Não eu te perguntei sobre a mística dele, eu nem sei que problema que teve. Eu estou perguntando a mística Dentro em relação dele ao futebol. Como que o torcedor do esporte enxerga, por exemplo, a gente olha para o torcedor do Náutico, você perguntar como você define o Josemir Corrêa? Aí o camarada vai lá e puf, o André Campos. Aí o camarada vai lá e puf, o Luciano Bivar. Como que vocês internamente
Vocês acham que ele foi um grande presidente na história do Então, vê esporte? só, eu não tenho procuração para falar em nome da torcida do esporte, eu posso dar a minha opinião. Sim. O que eu acho de muito errado, de muito grave no esporte, tá? Quando eu era menino, é importante fazer esse preâmbulo aí. Quando eu era menino, meu pai é rubro-negro doente de ir a treino do esporte. Papai não ia para jogo, não. Ele ia para treino, para ver quem estava treinando bem, quem estava treinando mal e no jogo briga. Enfim. E papai me dizia um negócio que o esporte, quando tinha eleição, acabava a eleição, alguém gritava pelo esporte tudo, e a eleição acabava ali, e era todo mundo trabalhando em prol do esporte. E de alguns anos para cá a gente parou de ver isso. O que houve? Formação de grupos, o grupo de Dubé, o grupo de Milton, agora o grupo de Nelo, o grupo de Yuri. E dentro desses grupos começaram a surgir também problemas, subdivisões e mais brigas. O que me parece é que o ideal do pelo esporte e tudo faz muito tempo que não é mais aplicado. Aí quem está à frente do clube também tem culpa nisso, tá? Não só Yuri, mas todos os outros que passaram. Porque a responsabilidade por agregar vai ser sempre do presidente. Do mandatário. É o presidente que tem que destruir muros e construir pontes. E isso não tem sido feito. A gente não vê um Yuri chamar um Homero Lacerda, um Milton Bivar, um Luciano Bivar, que são grandes rubro-negros, chamar para conversar, para sentar junto, para ajudar. E não é só o Yuri isso, tá? Isso a gente tem que cortar na própria carne, vem de antes. Mas é preciso que alguém assuma o esporte e acabe com isso. A gente é rubro-negro, a gente quer o bem do esporte, então... A Gustavo é um grande rubro-negro, Yuri é um grande rubro-negro, Luciano, Milton, Homero. Acabar isso de grupo de fulano, grupo de cicrano, vamos colocar o esporte no lugar que o esporte merece, no lugar que o esporte tem potencial, né? Esse ano é ano de eleição, que as lideranças sentem, conversem, que possa vir uma chapa única, uma chapa de consenso, a gente, enfim, acabar com essa cisânia que existe no clube e voltar ao esporte da Série A, que é o objetivo da gente, o esporte disputando títulos. Quantos anos o esporte não disputa uma Libertadores? Né? Então, eu acho que é isso. Show de bola. Essa fase política em clube, ela realmente, eu concordo com você, Luiz. Todos os três clubes, eu vou falar um pouco agora também do Santa, todos os três clubes entraram numa esfera de briga política muito maior do que se tinha no passado. Existem vários grupos, dentro desses grupos ainda tem algumas cisões, né? Então hoje você tem uma disputa política muito maior do que se tinha há 15, 20 anos atrás. E isso só veio trazer prejuízo para o futebol. Muitos grupos, né, em cada gestão, as pessoas se degladiando dentro do clube, né, e dificilmente isso vai trazer alguma benéfica para qualquer um. E aí o futebol pernambucano vem caindo. E não é de hoje. Nós vemos falando isso, as pessoas vêm notando isso. De 10 anos para cá, o futebol pernambucano vem declinando. Certo? E aí, o Luiz também falou uma coisa importante e vou fazer uma correlação com o Retrô. Eu pretendo trazer o Laércio aqui. Eu realmente não pude, no meio dessas semifinais, eu não me senti confortável de trazer ele, que ele estava muito focado. Mas vamos lá, para dar razão ao que o Luiz falou sobre a dificuldade no futebol. O Retrô tem organização financeira. Quando eu digo organização, não é só ter o dinheiro, tá? Ele sabe onde gastar, como gastar e com quem gastar. Ele pode ter decisões erradas, equivocadas, de trazer A ou B, mas ele já tem orçamento, ele já tem planejamento, ele já sabe o que vai fazer. O Retrô tem uma das melhores infraestruturas que tem no futebol do Nordeste.
É uma das melhores a nível Brasil. Acredito que estaria entre as 10 melhores. E o Retrô andou formando elencos. E agora está tentando formar valores. Está tentando fazer o time, a juventude, a prata da casa ter valor. Se eu não me engano, aquele menino que jogou ontem, o Gustavinho, já é da divisão de base dele, não? O Gustavinho é deles? Acho que sim. Aquele Alencar é deles, né? O Alencar eu sei que é. Acho que sim. O trabalho de base do Retrô Dois é muito forte. zagueiros, né? Os dois. Eles O estão Retrô tá fazendo, uma eles estão- parceria agora eles com estão- Palmeiras e Sport. Não é só uma parceria, eles, por exemplo, eles promovem um campeonato de divisão de base que o Retrô recebe todo mundo, ele tem condição, ele tem infraestrutura para isso. Foi um dos temas da discussão no programa entre o dirigente do futebol do Retrô, que eu esqueci o nome agora, e o Eduardo Henriques, do Náutico. Sim. Eu não vou Gustavo entrar mais. Jordão. Gustavo Jordão. Gustavo Jordão, ele discutiu e disse que o Náutico não seria mais convidado, ou seja, o Retrô já promove campeonatos de base, né? O Retrô, eles estão no caminho. Mas como você disse, futebol é complicado, futebol não é fácil. O dia a dia do futebol, torcedor, ele é bastante desgastante e exaustivo. Porém, pessoas que amam o clube, que amam o futebol também é prazeroso quando você tem um resultado. E o resultado nem sempre vem com título. Ele não pode abandonar o título. Você não pode ter um ótimo time, 1, 2, 3 anos e não ganhar nada. Não, isso não existe, né? Mas o prazer do futebol, ele se torna prazeroso, né, esse momento, porque também você vê alguns trabalhos que vão dar frutos, ou de imediato, ou a médio, ou até longo prazo. Longo prazo no futebol nordestino em si, tirando Fortaleza, eu acho mais difícil. Mas a médio prazo, sim. E o que é que acontece? O Retrô, com toda essa organização, com tudo, teve a dificuldade, porque o Retrô ontem era para ele ter sido campeão. Ou passado de fase, melhor dizendo. O Retrô dominou o jogo. O Retrô não conseguiu a vaga dele. O Retrô já foi vice-campeão também perdendo para o Náutico com um jogador a menos. O Náutico com um jogador a menos, com a expulsão de A João Carlos. verdade é que a final poderia ser muito bem Santa Cruz e Retrô. Eu vi uma diferença. Eu acho que o Sport, ele achou um gol no Arruda, mas acho que o Santa poderia ter matado o jogo no Arruda no contra-ataque. E eu vou falar um pouco do Santa agora. Ele podia ter matado no contra-ataque. Que o Thiaguinho perdeu o gol. Isso. Mas o volume de jogo que teve na arena, o 0-0, aquilo acontece a cada 10 jogos, acontece 1 ou 2 vezes. Teoricamente o Sport teria ganho. Se jogar 10 vezes aquele da mesma forma, 8, Amassar 8. 7 ou 8 ele tinha ganho o jogo. O Santa conseguiu levar. E o Santa conseguiu e está colaborando com o que a gente está dizendo. Você vê que os últimos jogadores que entraram no Santa para jogar, ou é jogador desconhecido, que a gente defende tanto, porque vem com sede, ou jogador da base. O Santa lançou vários meninos nesse campeonato na base, por necessidade, seja o que for, mas o fato é que o time melhorou para o clássico que ele teve com o Náutico, para as semifinais com o Sport, o Santa Cruz melhorou, acho que 100%. Não está à altura da camisa do Santa Cruz, torcedor. Mas pelo momento do Santa Cruz foi... Ele melhorou, ele evoluiu. E aquilo que eu falei, até falei aqui um pouco do São Paulo, a gente vê uma involução do futebol de São Paulo, com o Carpini, e estou vendo uma evolução do futebol do Náutico na mão do Alain. Por exemplo, um cara que vinha jogando relativamente bem no Náutico é o Patrick. Não entrou em campo. Eu não vi ele em campo. Então, assim, a gente está vendo que a coisa está deteriorando. E aí você não precisa resolver isso, seja mantendo o treinador ou não. Não sei se a solução é tirar o treinador. Você não precisa resolver isso. Esperar ter derrotas, frustrações, para poder resolver. Você não precisa. Você tem tempo de resolver. O que não vai ter tempo é chegar pleno Campeonato Brasileiro e você fazer mudanças. Aí começa. Aí é o começo do fim. E aí voltando para o Santa Cruz, o Santa Cruz tem que dar um jeito. Eu até fiquei de conversar na federação, porque me surgiu uma ideia, eu estou desenhando ainda, a gente fazer um campeonato, um torneio, e tem patrocinador para isso,
Não para ganhar dinheiro, mas pelo menos para sustentar, para não trazer prejuízo ao clube. Alguns clubes que têm um certo nome que vão ficar fora do campeonato nacional, como o Santa. Isso nacionalmente. Então, foi até um tricolor, amigo nosso, que deu a ideia. Eu disse que ia ajudar ele a desenhar para tentar levar para a federação, para ela sugerir a CBF, porque é inadmissível um clube como Santa Cruz ficar parado agora. É. E 13 assim, jogos, né? torcedor, aí eu tenho que sair do meu egoísmo como torcedor do Clube Náutico Capibaribe, ex-dirigente, e pensar no macro. Eu acho que todos têm que ajudar o Santa Cruz a não ficar parado. É ruim para Pernambuco e é péssimo para ele. E é péssimo para as pessoas. Nós temos que também sermos pessoas que ajudam as outras a mudarem de vida, a melhorarem sua vida. Isso é um pensamento cristão que cada um deve carregar. E aí, voltando ao Retrô, e aí eu queria a opinião de vocês, ele tá como todo time que quer algo mais, erra no começo, erra no detalhe. Na minha visão, o Retrô, há 1 ano, 2 anos atrás, tinha um erro no gol. O goleiro, não estou aqui falando, mas não estava à altura de manter o Retrô numa crescente. Na minha opinião, ontem, nessas 2 semifinais contra o Náutico, o ataque. O ataque do Retrô não está à altura de um time que quer ser campeão pernambucano. Pode ser o nome que for. Nenhum daqueles, é o artilheiro do pernambucano. Chegou na hora H. Fez nada. O que é que está faltando tentar o Cauã Maranhão? Deixar e joga os 2 jogos aí, joga tranquilo, ninguém vai te tirar, a não ser que esteja... Até porque sempre que ele foi acionado, ele jogou bem. Jogou bem, pô. Ou melhor do que ele substituiu. Aí é injustificável você manter um Vanegas, deixando o moleque da base no banco, onde todas as vezes que ele entra, ele rende A mais. culpa é do esporte, que trouxe esse cara para Pernambuco. Isso é verdade. E vocês ainda levaram lá a bandeira também, né? Não, levou o Bácia. Não, Bácia. Bácia. É a mesma Bácia. coisa. Homem de vidro. Foi esse aí, Bácia. Bácia, Júlio César muito parecido o futebol. que tava fora, tá fora da... O homem de E vidro. Léo Franco falou isso aí. Foi, Léo Franco disse que Que um dos bom. motivos... Teve um jogo aí que o treinador do Náutico disse que um dos motivos da derrota ou do mau desempenho foram desarranjos intestinais. São coisas assim difíceis, né, de a gente aceitar. Quando você vê que o pessoal da base entra e tem um bom desempenho, mas os nossos dirigentes insistem em contratar refugos dos times do Sul e Sudeste com salários altíssimos e não dá devida oportunidade ao jogador da base. E aí a gente tem, por honestidade, fazer uma observação. Pelo menos a torcida do esporte é super impaciente com os jogadores da base. Você tem, por exemplo, um Paulinho. Paulinho eu que trouxe para o esporte, ganhando R$300 de ajuda de custo, tá, torcedor? R$300. Paulinho veio para observação, para teste, a gente aprovou. Paulinho foi no sub-20, desempenhou bem, começou a treinar com o profissional, aí assinou o primeiro contrato profissional. Paulinho entrou, fez 2 partidas boas, depois fez 2 partidas ruins, aí para a parte da torcida já não prestava. E foi agora para o Botafogo da Paraíba e me consta que está muito bem lá. Outro jogador que a gente trouxe lá no sub-20, Alexandre, Cristiano, um atacante forte. Inclusive, se você tivesse assumido a diretoria do Náutico, eu ia indicar para você levar para o Náutico, porque sei que é um excelente jogador. Tá jogando Série A2 no Paulista, agora arrebentando, tem proposta de 4 clubes de Série A. Super elogiado em rede nacional. Mas para a torcida do esporte, fez 2 partidas ruins, não presta. Então, o torcedor tem que ser mais paciente com os jogadores da base também. Né? No Santos, por que tanto jogador dá certo no Santos? Porque tudo conspira ali para que o cara seja um grande jogador, às vezes nem é. E tá no DNA deles. Quantas peruas o Santos passou aí pro futebol mundial, né? Que você achava que o Jean Xera, aqueles caras que ia ser um craque, o world class, né? E não foi. Porque tudo conspira lá no Santos. Tá no DNA. Tá no DNA da comissão técnica, a torcida, o pessoal apoia. Né? O cara da base entra, erra um passe, a turma aplaude. Aqui no esporte não, o jogador da base erra um passe, não presta, vai fazer Enem, vai estudar e coisa e tal.
Então, vamos ter um pouquinho mais de paciência, né, torcedor? Eu morei um tempo em Porto Alegre, a trabalho, e ia para jogos lá, tudo. E na minha vida profissional já morei em alguns lugares, São Paulo, Rio, Curitiba, Porto Alegre. E lá em Porto Alegre eu via isso. O jogador da base, principalmente no Inter, tem um apoio total, total da torcida. O cara erra o passe e a turma aplaude. Se o treinador substituir o garoto, a turma vai às vezes. Então assim, é uma visão, de novo, vou defender sempre essa bandeira. A base é o futuro de cada clube. A base é o futuro de cada clube. Joelito no esporte não prestava, tem aquela faixa lá, né? Joelito é horrível. Então, pelo amor de Deus, né? Me fala uma coisa, você tem uma passagem, você foi quem descobriu o Mikael? Não, quando a gente assumiu a diretoria do esporte, Mikael já estava no esporte, né? Mas não estava nos jogadores que viajavam, não era relacionado. A gente identificou qual era o problema de Mikael, né? Qual era o problema dele? Estava um pouquinho acima do peso. Ele né? vive, né? Não, ele está bem hoje, é um menino muito bom, tem uma cabeça boa, mas a dificuldade, Alexandre, diária desse pessoal que vem de um local mais pobre, que sai de perto de sua família, de namorada, de esposa, vai para uma concentração, né? A concentração do esporte, quando a gente assumiu, era embaixo da arquibancada, era chamada Afeganistão. Era um negócio insalubre. A gente conseguiu inaugurar a concentração no CT do No esporte, CT. com doações aí de vários torcedores, com apoio do então presidente Milton Bivar. Deu um pouquinho mais de dignidade para os caras. Eu já soube que estão melhorando isso ainda no esporte, já colocaram ar-condicionado. Enfim, então a pessoa às vezes também não estuda, não tem uma cabeça legal e essa distância da família, de tudo isso, Não atinge. cria essa dificuldade, né? Então, o Mikael, a gente pôde conversar com ele, trabalhar, mostramos a ele, né, o que é que ele precisava fazer para voltar a ser relacionado. E Mikael atingiu aquilo que a gente combinou e, né, conseguiu voltar ao time. Foi nosso artilheiro no ano, no mesmo ano subiu ao profissional. Inclusive, na final do Pernambucano contra o Náutico, né, o profissional requisitou o Mikael, a gente jogou a final sem centroavante. Foi um grande jogo, terminou 2-2, foi para os pênaltis, nós fomos campeões nos pênaltis. Mikael fez muita falta, né? E aí conseguimos revelar vários jogadores, né? Evidentemente, não é um mérito de Luiz Gonzaga, eu fui uma pequena parte naquela engrenagem ali, né? Que vai do presidente ao massagista, mas teve Mikael, Gustavo, Rafael, lateral direito, que depois foi vendido para um grupo de empresários, foi para o Cruzeiro, depois São Paulo, né? Juba, Everton, Pedro, Ítalo. Eu vou sempre me esquecer alguém, né? Marcela, tô ficando velho, né, Alexandre? Marcela Ju, a gente trouxe, Paulinho, Juan Xavier, Flávio centroavante, que não está mais no clube. Enfim, Baraca, zagueiro, passou por a gente, né? Alguns jogadores que subiram de categoria do sub-17 para o sub-20, uns foram negociados, né? Júlio César, por exemplo, foi para o Atlético Mineiro, Euder foi para o Flamengo, Pedro Lucas foi para o São Paulo. E, enfim, era uma rapaziada boa, jogadores aí promissores. Eu acho que a gente deixou uma contribuição importante para o esporte. Com certeza. Aí, de novo, o cara citou aqui, pelo menos desses 12 a 15 nomes que ele falou aí, eu conheço uns 4, tirando os que a gente já conhece, Mikael, Gustavo, etc. Mas uns 4, 5 que não passaram, chegaram muito pouco no profissional e já foram negociados. Aí será que eu estou errado? O cara do São Paulo que contratou, o do Flamengo, o do Atlético, está errado, quem está certo é o dirigente? Então assim, tem alguma coisa, né? Eu entendo que, por exemplo, na zaga lá do esporte, você tem o Rafael Thierry, né? Aí você joga com o menino da base aqui, que tem condição, vai pegando cancha. Tá aqui o capitão, o líder, e ele tá aqui, vai crescendo. Aí você tem no Náutico a mesma situação, né? Não é possível que eu não consiga, que o Clube Náutico Capibaribe não consiga fazer um lateral melhor que a... Eu tenho certeza no esporte, Alexandre, que se colocar Marcela Ju para jogar,
ele não perde mais a vaga. Eu, inclusive, se tivesse como dirigente, eu tinha falado o nome lá com o Yuri. Esse é um jogador. Ele voltou, né? Ele Foi emprestado para o Maguari, aí era titular, É o estava zagueiro? muito bem. É o zagueiro. Zagueiro, Foi o que botou lateral no direito Justiça, e não? volante, foi. Eu vou chegar lá. Joga de zagueiro, lateral direito e volante. Veja. Qualquer dessas posições ele jogava no Sport hoje. Errou, Marcelo, você errou, meu amigo. Você errou, você fez besteira. Você escutou um empresário que foi infeliz, tá? Você não respeitou a sua história no esporte que você construiu comigo, com a diretoria do Sub-20 lá atrás. A gente trouxe você, você tinha sido dispensado pelo Bragantino, né? E você não respeitou isso tudo. Dito isso, qual é a obrigação do presidente do clube, da diretoria? Já puniu o cara. Aí você vai punir o clube agora? Pô, já puniu o menino, chama para conversar, troca de empresário, pede desculpa à diretoria, à presidência, ao clube, publicamente, e bota para jogar, pô. Do jeito que estão fazendo, estão punindo o esporte. Até porque ele é um ativo do clube, né? É um ativo que o contrato vai acabar em breve, vai acabar explodindo em outro clube, e aí ficaram com picuinha porque o atleta errou, o atleta estava errado, e etc. Ninguém está colocando Aliviando. panos quentes. Mas é preciso ter alguém para chamar o feito à ordem e resolver isso de forma que seja melhor para o esporte. A gente não pode fazer o que é que eu acho que é melhor para Gonzaga, para Alexandre, né? Tem que fazer o que é melhor para o esporte, tá? E a gente vê alguma dificuldade de comunicação com esse pessoal que está à frente do esporte hoje. Eu queria fazer essa pequena crítica aqui. Outro dia, e é a dificuldade de jogador de base. Tem jogador que Pedro Lima, que foi, meus parabéns, foi um excelente achado, talvez um dos maiores jogadores dos últimos 10 anos da base do esporte. Mas tem jogador que não é Pedro Lima, que estoura, mas vai estourar depois de um tempo, Sim. e amadurece depois, né? Eu entrei em contato com o pessoal do esporte, eu não quero mais ser diretor, não quero ser conselheiro, eu sou torcedor do esporte. Vejo meu joguinho, tomo minha cervejinha e estou muito feliz com essa participação dessa forma. Mas a gente conhece umas pessoas, conheceu alguns empresários, conheceu alguns jogadores, a gente sabe quem tem potencial para ajudar o esporte. Eu indiquei um goleiro, foi meu goleiro no Sub-20, que saiu daqui e jogou Portugal, jogou Estados Unidos. A gente indica para o esporte. Mal dão atenção, Alexandre, e dizem, não presta não, no esporte a gente tem melhor. Eu não conheço o goleiro da base do esporte com mais potencial que esse goleiro que eu indiquei. Aí o rapaz veio, assinou com o time do Amazonas, primeira rodada que jogou do campeonato amazonense e foi o craque da rodada. Então, vamos baixar um pouquinho a bola, escutar mais as pessoas, porque a gente quer o bem do esporte também. E existe uma diferença grande em relação à base do esporte e a do Náutico. Porque a base do esporte, você vê os jogadores sendo lançados, eles passam pelo profissional, pelo menos alguns, e conseguem ser negociados. Entendeu? O Náutico pode ver que está indo direto. Ele sai, o jogador do Náutico da base, ele sai e você nem vê ele configurando um banco de reserva do profissional. E de graça. Já sai direto para os clubes de fora. A gente está vendo vários exemplos agora, recentes. Por exemplo, Todos os meses, não lembro o nome. Teve um que saiu Os meninos da base, até porque ele não passa. Rodrigo Leal, cadê Rodrigo Não, Rodrigo Leal foi o que foi para o Atlético Mineiro, voltou, tá o machucado. que foi pro Cruzeiro, Suassuna. É, mas Suassuna Teve foi outro agora, desse também. mas teve agora mais uns dois. Júlio, que não souberam trabalhar É. e mandaram. Porque, na boa, eu acho que Júlio tinha que melhorar muito para usar a 9 do Náutico. Mas do que tá aí, joga fácil. Concordam? A questão é Plenamente. justamente essa. O cara que vem da base, nem sempre ele vai ser o novo Leonardo. Mas muitas vezes ele é melhor do que Raiva A, negra. B ou C. Tá lá. Raiva Negas, do que Kaique, que trouxeram aí para o esporte E ganhando quase 50 vezes 200 mil menos. reais. Kaique também. E ganhando muito menos, ganhando 5, 10 mil no máximo, né? Então é preciso pensar nisso também, pessoal. Fora a identificação que o cara tem com o clube. Isso aí os E a caras têm. estrutura da base do Náutico, eu conheço a base do Náutico, já estive lá com o Alexandre. A estrutura da base do Náutico dá para formar bons jogadores, sim. Dá para formar. O Náutico é um clube que tem uma camisa pesada, o Náutico é um clube grande em termos
regionais, e o Náutico pode formar, sim, bons jogadores. Falta uma profissionalização no trabalho de base e o melhor aproveitamento desse pessoal que sobe da base para o profissional. O que não é exclusividade do Náutico, acontece no Sport, no Náutico, no Santa Cruz. Infelizmente, o futebol falido de Pernambuco não investe naquilo que pode lhe soerguer, né? Agora fica o torcedor falando o tempo todo que a solução só é a SAF. Esqueça. A SAF é um processo evolutivo do futebol. Alguns clubes vão aderir, outros não. Mas a solução não é SAF, a solução é base. Que pode ser muito bom para o clube, como também pode ser a pá de cal para qualquer clube desse. Novamente. O Figueirense está aí para não deixar a gente... Não, vou falar de uma pior, Botafogo. De novo não foi para as finais do Carioca. Está disputando aí um torneio que os 4 que foram para a semifinal, para não ficar parado, está jogando. Taça Rio lá, Taça Rio. Uma Taça Rio, não sei o que. Ele ganhou do Sampaio Corrêa ontem. Ou seja, que tem um time no Rio chamado Sampaio Corrêa. Ou seja, Botafogo está com a SAF, com um homem arquimilionário, que tem não sei quantos clubes de futebol, eu não estou vendo nada. E não teve investimento em infraestrutura, a base Botafogo também não participa de nada, não está ganhando nada. Ou seja, tem o que lá a SAF? 2 anos? O que o Luiz está falando é a mesma coisa que aí eu acho que o que entendeu de uma forma um pouco diferente. O que o Luiz está falando é o seguinte: o Sport gastou 20 milhões de contratação, segundo o Luiz, e tem uma folha de 2,5 milhões. Ou mais. A bola que está se jogando não reflete o investimento que houve. Foi isso que eu disse, exatamente. Então, está desconexo. Está desconexo. A folha do Flamengo, não o investimento, mas a folha do Flamengo ainda não está compatível com o que o Flamengo poderia jogar. O que ele joga ainda não está. Vamos ver no Brasileiro. Porque eu vi alguns jogos muito bons do Flamengo, mas alguns jogos... E a gente vê o contrário também, né, Alexandre? Time com folha baixa e Nova Iguaçu jogando bem. Novo Horizontino. O Mirassol jogou bem. Tá Chico aí, que pra torcida do Sport não prestava, só fazia dar bombão, um dos melhores zagueiros do Campeonato Paulista. E vou te dar outro exemplo. O 10 do Nova Iguaçu, o filho de Iranildo, estava aqui disponível no Náutico, nem estreou. Isso é que eu não entendo. Veio, foi embora e o cara tá arrebentando no Pois Campeonato é. Carioca. O cara nem estreou. Aí eu concordo com vocês, concordo com o que o Luiz falou. Na base, para se lançar um jogador que tem que ter um cronograma de lançamento. E qualquer treinador que chegar tem que obedecer isso. Amigo, o senhor tem que promover a estreia de jogadores, o senhor tem que dar tempo ao tempo. Se ele não quiser, ele não aceita, ele não vem para o clube. Ele não vem. Agora, eu vejo os caras lançarem, e estou falando de treinadores que poderiam peitar qualquer diretoria, até porque ele tem emprego em outros lugares. O Abel Ferreira está lançando mais 2 meninos no Palmeiras, já mandou subir. Ontem eu falei com o Anderson Barros, está lançando 2 meninos. O Santos tem que fazer isso, até porque está no DNA dele. São Paulo está subindo mais 5 para o brasileiro. Está subindo mais 5 atletas para o brasileiro. Ou seja, eu acho que ele vai vender alguém e vai ficar com os caras. O Fluminense, Fernando Diniz hoje estava vendo reunião sobre base. O assunto hoje no Fluminense era só a base. Vendo o que vai buscar. Quer dizer, será que a gente está errado? A gente tem que estar preocupado hoje, Fábio, e me preocupa, até para o crescimento dos clubes. Já tivemos essa experiência no Rio de Janeiro, quando o Vasco estava nadando de dinheiro, um time fabuloso lá, Edmundo, etc. E Flamengo, Fluminense, Botafogo na Pindaíba. E aí o futebol do Rio despenca. Por exemplo, está sendo muito elogiado em São Paulo a volta da Portuguesa. A comunidade portuguesa em São Paulo começou a voltar ao campo. E o jogo foi duro ontem contra o Santos. Eu não gosto do Carille, tá? Foi para os pênaltis, inclusive. O jogo contra o Santos foi duro. Então, assim, Portuguesa tá voltando. A gente tem que ver esse movimento, entendeu? E aí você vê o Campeonato Paulista trazendo frutos. O Palmeiras contratou o meia do Novo Horizontino. Muito bom jogador. Muito bom jogador. O centroavante do Nova Iguaçu tem proposta de 4 times de Série A. Tem vários. Este ano, se eu não me engano o nome dele. Vai. E aí o que é que esses clubes fazem? Descobrir novos talentos. E começar a crescer.
O Nova Iguaçu vai começar, ele vai para a final, para o ano já está na Copa do Brasil, É. né? Já está na Copa do Brasil. Ele não tem série. Ele não é série D. Ele agora vai conquistar, né? É. Para o ano ele está na... Eu não sei, ele é série D. Novos talentos vão querer jogar lá. Começa a ter um Visibilidade. público. Exatamente. Eu tive aqui um programa com o Valdemar e ele vem falando isso. Você quando tem visibilidade... Atrás. Por exemplo, hoje eu, se não torcesse pelo Náutico, o time que o cara que quer aparecer e que está precisando ter é o Santa Cruz. O problema do Santa Cruz é não ter jogo, né? Não ter jogo. Se resolver isso, o Santa Cruz não tem dinheiro. Qualquer jogador que tenha talento, mas não tenha empresário ou não tenha um conhecimento técnico, mas que tenha talento, hoje o Santa Cruz vai dar vez a ele. Porque precisa de talento com custo baixo. Deixa eu dizer um nome aqui de treinador para vocês pensarem aí. Leandro Zago seria um grande nome para o Náutico, viu? Um cara estudioso, entende de Ele futebol. estuda. Tá disponível no mercado. Está disponível, quer crescer profissionalmente. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele sobre futebol, entrevistei ele para o Sub-20 do esporte. E eu acho que ele faria o Náutico jogar bola. Mas Eu só gosto um pitaco muito- aqui de amigo, tá? Eu gosto muito que era do Mirassol, mas a gente não pode pagar, que é o Moza. O time joga com a bola no chão, tudo, mas esse Náutico não pode pagar, o cara não vai sair do Mirassol organizado na Série B para vir. Talvez até sairia, mas eu não sei se a gente tem condição financeira, não de igualar, mas de tentar chegar perto. Eu não estava na live, mas assisti. E eu gostei muito da maneira de pensar. É um treinador emergente, Quem é? mas é um cara que pensa muito para frente. Nilson. Ele não teve ainda a oportunidade de pegar um time, um exemplo, um Retrô da vida, um time que tem potencial de crescimento, um time que tem investimento, né? Mas eu acho que se ele pegar um time que tenha um potencial de investimento, que coloque um time razoavelmente bom na mão dele, ele consegue bons resultados. Ele foi lá no programa da gente, ele participou lá. Porque quando eu falei do Rafael a você não gostou, mas assim, no ABC ele está enfrentando um problema político lá dentro, muito grande. O ABC está num problema político e não sei sobre Folha, mas está bem complicada a situação do ABC lá. Está tendo oposição muito forte e tudo, então isso desestrutura qualquer situação. Mas mesmo assim, o Cebola eu acho que já está numa situação bem favorável. Esse talvez aceitasse um desafio de pegar um clube grande. Porque na verdade, a gente tem que entender que o Náutico está no local que não é dele. O profissional que enxergar isso, o cara vem. Meu apelo, falando de Náutico, torcedor, não é o Náutico o salário, não é as condições, mas sim saber que o Náutico está num lugar que não é dele. Que ele vai voltar à Série B. O Náutico vai voltar, eu não sei se esse ano, mas vai voltar. Não dá para ficar fazendo analogia, o cara ele pegou o Santos porque ele sabe que o Santos vai brigar para voltar e vai brigar bem. Favoritíssimo. E provavelmente volte. Tanto é que ele está montando um time que eu discordo, que ele está sendo DNA do Santos. Ele tem uma garotada ali, mas ele trouxe aí uns 8 caras. Trouxe os cabos de segurança dele, né? Mas 8, 9 é complicado, mas o objetivo é voltar, depois esses caras não vão ficar na Série A. Eu até defendo muito a questão dessa mesclagem, mas assim, eu acho que, pô, dos 11, pega aí uns 5 experientes, mas tem que ter o complemento, né? Eu acho que ele pegou gente demais, pegou muita gente do Complemento tem que Corinthians, ser que ele menino conhecia novo, e da base. etc. E Série B tem uma questão importante, a pegada é forte. É. Eu conversava Muita ano velocidade passado também. sobre o time do esporte, que o esporte montou ano passado, era um time Lento. velho. E lento. E o que é que aconteceu? Cansou. O pessoal cansou, foi machucando e não conseguiram retornar ao que era antes das lesões. Wagner Love, depois que machucou, não jogou mais bola. Quase não fez gol. Né? E eu Então até esse comentei isso. ano não parece muito diferente, porque a gente tem pontas velozes, beleza, Romarinho, Barleta são velozes, mas o meio-campo do esporte é muito lento. É muito lento. O Ruiz é lento. Não estou dizendo que são maus jogadores, tá? São bons jogadores. Lucas Lima não é veloz. Os volantes que estão jogando não são velozes.
Então a gente precisa pensar nessa transição aí, tanto ofensivo-defensiva, quanto defensivo-ofensiva. Quem é que vai fazer? Não é? Tá difícil. Então, tem tempo ainda de contratar, tem Não, eu acho tempo que vão de fazer contratar. esses ajustes, mas se a gente for com esse meio campo lento para a Série B, a gente vai ver o Sport sendo engolido por times com folhas salariais bem menores, por times mais humildes, que vão jogar na raça, como jogou o Santa Cruz, um esquemazinho atrás, jogando por uma bola, só que vão ter um pouco mais de qualidade na frente, então podem, né, nessa oportunidade, uma ou duas que todo time tem no jogo, guardar e fica difícil para o Sport recuperar. O Sport tem 2 meias, né? Coisa que o Náutico não tem nenhum, É. né? Eu até comentei aqui. E o único que tem é bem sacrificado pelo esquema do treinador. Quem é? Patrick O Alonso. Patrick Allan. Mas ele não é meia. Estão botando ele de meia. É. Mas Eu olha- ainda defendo um pouco ele por causa disso, porque Exato. ele é segundo Mas volante. tá jogando na função de A meia, né? função, aí segundo, É, aí ele porque ficou morto. o esquema do Tá certo treinador que aquele do Náutico, volante lá do o Alencar, Sim. o Caba, É bom de marca. bola, né? Não? Ele E os marca. 2 zagueiros também. é um bom tempo, Os dois viu, zagueiros. Alexandre? Sim. O Alencar ele já vem nessa Vem bem. pegada aí bem há um tempo. Os O dois Retrô zagueiros são não- bons. Na reta final tá dando aquela pipocada, mas assim, o time vem apresentando bons. É o ataque, o ataque. Boas O apresentações, Luizinho tem condição. Contra o Fortaleza eu assisti o jogo, o Retrô teve um posicionamento defensivo, mas ele deu umas espetadas, ele conseguiu organizar bem aquele jogo ali. É. E a demissão de Roberto Fernandes, você concorda? Eu soube agora, eu até vou falar com o Roberto, eu soube agora, não sei se a culpa foi de Roberto, eu tenho que entender o porquê. Roberto tá fora do perfil que o Retrô quer para treinador na Série D? Não sei. Mas se está fora do perfil, por que trouxeram? Então, é esse que eu tô aqui. Vamos ter que entender, porque Roberto já pegou o Pernambucano em andamento, né? Isso. Porque ele substituiu o Martelotti, não foi? Martelotti? Não, Não. Martelotti. Quem foi Não, o- foi Martelotti não. Foi depois do Martelotti, teve um. Teve Dico? outro. Não, Não. foi outro. Teve outro. Acho que era de fora. É de fora, ele tirou, e aí Roberto veio. Roberto assumiu, se eu não me engano, já nessa virada. Eu acho que Roberto tem muito entendimento de futebol. O problema de Roberto é o temperamento. Ele perde o vestiário muito fácil com aquele temperamento dele. Eu prefiro 1000 vezes o perfil de Roberto do que o perfil Eu de queria Alan ter Alves. agora hoje uma. Não, o Alan grita, o Alan sabe, nesse ponto ele fica cobrando. Eu queria saber do torcedor do Náutico, você podia fazer uma enquete na Voz de Timbu sobre Diga o aí. comportamento de Paulo Sérgio. Mas eu acho que a turma já falou hoje, até de forma É espontânea. unânime, eu acho. Todo mundo meteu o pau nele, cara. O que é que falta tirar esse Ninguém cara, meu? concorda. Coragem. Foi de Diretoria uma burrice. missa. Foi de uma burrice sem tamanho. Meu amigo, Eu já não sei se foi burrice. Porque quando ele fez a primeira vez, ele foi punido. Alexandre, foi Eu vou punido fazer- por quem? Ele não Pelo fez- Náutico? Não, Não, cartão vermelho. não, mas ele não levou o vermelho? Não, sim, então. Mas Ele- pelo opa, Náutico, Aí não sabia. tudo bem. Na primeira vez eu até defendi. Eu disse, porra, Não. isso aí acontece no Brasil inteiro, coisa e tal. Aí se Enfim. os outros árbitros não fazem Aí ele- cumprir a regra, Aí o daí ele fez. fez novamente. Hoje a entrevista do executivo do Náutico passou o pano E o geral. Náutico tem executivo? O cara disse, Tem? Gasparzinho? Lombardi, só ouve falar, mas ninguém vê. Ei. Ó, Tu sabe que é camarada, executivo não. o camarada disse, viu, Alexandre? Não vai Ele gastar disse seu neurônio que- com isso, não. O gesto do Sérgio não é nada diferente dos xingamentos que existem dentro de uma partida de futebol. Então, quer dizer, ele acha totalmente natural. E se a postura da gestão em relação ao jogador é essa? É para dizer assim, eu não tenho coragem de tomar atitude contra ele, então vou atenuar para estar ao lado dele. Isso. E Se todo eu mundo não faz. acho errado, ninguém vai me cobrar que eu tome atitude. A gente Se tá eu falando- acho errado, aí tem a segunda pergunta, e o senhor vai resolver como? Como é que Falando o de cara jogador de sabe? 34 Quer anos, dizer, pô. ele já pegou a suspensão, né? Ele já não joga o primeiro jogo da final. E se for julgado antes, pode ficar fora do segundo, né? É. E que o Náutico, Porque é reincidente. teoricamente, iria precisar dele. Os dois jogam um na arena ou um desaflito? Aflitos e Arena. E detalhe, não vem jogando nada, viu? Alô, seu Paulo Sérgio. É aqui, é? Você não tá jogando nada, viu? Baixe a bolinha
pare com esse negócio de fazer gesto obsceno. Jogue só bolinha. Você Eu tá tenho jogando minhas dúvidas se ele é jogador ou proctologista. Pra gostar tanto de dedada. Gosta de dedadas. Pare com isso, pô. Lá ontem na Voz do Timbu você viu o que é que eu fiz pra você. Vá lá, bote lá. É complicado. Comportamento é complicado. Até porque eles influenciam pessoas, né? Exato, pô. E como eu falava antes, a gente já vive um momento aí com tanta violência, os clubes sendo punidos. Aí você vem o centroavante do time, né? Que, queira ou não, tem um Não, ele é uma carinho com a liderança, torcida, tem claro. liderança. E faz esse ato, depois repete, e o que é que esse cara está incentivando, né? É. No mínimo a indisciplina. Bem, para a gente entrar no último contexto, né? Nós falamos aqui do que esperamos e nós chegamos à conclusão que não temos ainda uma visão que possamos dar para o futuro dos clubes pernambucanos nos seus devidos competições nacionais. Falamos apenas o que estamos temendo, né? De acordo com o trabalho e o resultado que estão sendo apresentados aí, tanto em campo como fora de campo. Na opinião de vocês, Pernambuco vem perdendo espaço, isso é um fato. O que é que a Federação Pernambucana de Futebol poderia agregar para que o resto dessa temporada, seja a Copa do Nordeste e seja os campeonatos nacionais nas suas divisões, o que é que ela poderia colaborar com os clubes? Porque ela não tem gerência sobre o clube, mas o que é que ela poderia colaborar e até cobrar dos clubes? Primeiro ponto, na minha visão, ela não tem ingerência sobre os clubes, mas tem sobre si. Perfeito? Perfeito? Então eu acho que já precisa começar a se reestruturar. Eu acho que, como o Luiz falou em relação à questão da mudança de ciclo dentro do esporte, dentro de diretoria de clube, eu acho que dentro de diretoria de Federação Pernambucana de Futebol tem que acontecer a mesma coisa. Não dá para você ter um presidente que se perpetua no poder até morrer. Então acho que já começa daí. Ponto. Mas tem eleição, né? Mas aquelas eleições, Alexandre, Mandrake, Não sei. Eu não acho nem porque é mandrake. Eu Até acho agora, que é pra mim, são porque eleições. pelo poder que a federação exerce, principalmente em cima dos clubes do interior, que são votantes, o voto do interior é o mesmo voto do time da capital, fica muito difícil você tirar o voto do time do interior, onde você, de certa forma, tem uma sustentabilidade vindo da federação, né? isso. Eu acho que devia ser lei um mandato de 2 a 3 anos, permitida uma reeleição. A partir daí, tchau, não pode mais nem parente. É porque vocês vejam quantos anos a pessoa fica à frente de uma federação de futebol. Aí quando a pessoa sai, quem entra? É um parente, é um amigo. Por quê? Porque eles detêm os votos, né? Se Sport, Náutico e Santa se juntarem para eleger um presidente, eles não vão eleger, porque tem o peso dos clubes do interior. Isso. Né? Exato. Então, eu acho que o primeiro passo seria um deputado comprar essa briga, né, e tomar essa iniciativa aí de projeto de lei. Agora, a atitude da federação mesmo, vou te dizer o que a gente sofria muito lá na base, Alexandre, arbitragem. Arbitragem. Então, na época de Carlos Alberto, eu tenho essa impressão, e aí respeito a opinião, as opiniões eventuais divergentes, eu tenho a impressão que a gente era menos garfado. Porque mesmo com o VAR, o que os clubes de Pernambuco são prejudicados por arbitragem não é brincadeira. E eu não costumo chorar a arbitragem não, mas é um caso sério. Então eu acho que falta essa influência da federação, é ter alguém que chegue lá, dê um tapa na mesa como o Carlos Alberto fazia, né, e não deixar que o pessoal prejudique os times de Pernambuco. Isso daí é importante. De resto, acho que seria uma ingerência nos clubes, né? A federação ajuda, arruma um empréstimo, a gente sabe, né? Às vezes chega junto, paga uma taxa e outra, mas a gestão de cada clube depende de cada clube. A federação não tem como lá, você contratar esse centroavante é muito ruim, contrata esse outro aqui, né? Não tem como. Então, acho que dentro da sua alçada, a federação tem como ajudar. Por exemplo, esse julgamento do esporte. Não sei se a federação atuou efetivamente
para que não fosse, não acontecesse essa excrescência, né, esse julgamento equivocado, né, porque o Sport está pagando pelo CEP, o Sport está pagando por um ato que aconteceu a 8 quilômetros do local de jogo, e o Sport não é órgão de segurança pública, não cabia ao Sport fazer a segurança da delegação do Fortaleza, né, e nenhum clube no Brasil até então nunca tinha sido punido por um ato tão longe do estádio, e o Sport foi o primeiro. Né? Então, não sei se a federação tentou ajudar ou não. O fato é que o Sport foi prejudicado, vai ter o prejuízo desportivo, vai ter o prejuízo financeiro, Sim. e a gente precisa sentir mais força da federação nos bastidores. Eu tenho assim uma opinião também, é só para fechar meu raciocínio. Beleza, a federação não tem gerência sobre os clubes, Sim. mas a federação ela pode estimular que o clube seja um gerador de ativo. E tá aqui quem trabalhou com isso, o Luiz. A federação, aí teria que ver, pegar a experiência do Luiz, poderia falar muito melhor do que eu, como que a federação poderia fomentar competições e formação de atleta de categoria de base, entende, Fábio? Com indicador de desempenho. Opa, para tu conseguir essa verba junto à federação, para se fazer um trabalho de base, para participar de tal campeonato de base, tu precisa me mostrar tais indicadores de desempenho, tu precisa usar tal software de acompanhamento de desempenho, entendeu? Alguma coisa nesse sentido que a federação cobrasse de volta, para não ficar só dinheiro pelo Claro. apito no campo da base, entende? Então eu acho que deveria ter, e aí sim a federação iria ajudar até os times do interior, que os times do interior virariam polo, onde as cidades vizinhas, Sim. a meninada Pode iria lá revelar, pode tudo. para jogar, entende? Quando você fala, só para não ficar mal interpretado, o dinheiro pelo apito do jogo a federação só está pagando as taxas, os Não, o árbitros dinheiro para... pelo apito, pelo amor de Deus. O dinheiro pelo apito é, tipo, a federação vai fomentar o campeonato Sim. e o cara vai botar lá qualquer jogador no campo só para receber E lá vai a jogar. verba para entrar no caixa. A federação, concordo com tudo que vocês falaram aí, ela deve ter uma visão mais estratégica do futebol, porque exigir isso dos dirigentes já às vezes fica difícil, mas ela enfrenta também porque ela tem uma coisa chamada conselho arbitral. E está na lei que o conselho arbitral é quem define, né, as regras do campeonato. E nesse conselho arbitral eu fiquei pasmo. De novo vou repetir, tirando Sport e Retrô, os clubes queriam, da Série A1, jogar um sub-20 no Campeonato Pernambucano em no máximo 60 dias. Que deveria ser o contrário, né? Passa o Quanto ano mais jogando. o menino da base joga, mais ele tem possibilidade Aí de o cara crescimento diz, no e começo do ano eu visibilidade. tenho o torneio da Copa São Paulo, a copinha, mas não vai todo mundo de Pernambuco, mas tem lá. Aí eu tenho o Pernambucano, aí eu tenho mais o torneio lá, tem a Copa BH, tem... Mas, gente, dá para encaixar o Campeonato Pernambucano todo com essas Copas. Dá para fazer paralisações. Até porque a gente revela o jogador no interior. E não só no sub-20, Alexandre, você não está lembrado, mas há uns 8 anos, eu e você fomos na federação, Sim. entregamos a colocação de Will, que é muito boa. A gente entregou um projeto de futebol de base para fomentar o desenvolvimento de categorias menores, porque Pernambuco sequer tinha o Pernambucano Sub-13, foi até há 2, 3 anos, se não me engano, né? E a gente tentou. Quantas vezes Alexandre Homem de Melo recebeu o retorno da Federação Pernambucana? Desse projeto nenhuma. Eu não recebi nenhum. Então, me parece que a própria federação não tem interesse em ideias e tudo. Essa carta aí, para mim, já está fora do baralho. E essa ideia infeliz de reduzir quantidade de jogos é nacional, porque se vocês acompanharem, a gente disputou o Brasileiro Sub-20 em 2000, comigo como diretor, 2019, 2020, 2021 até antes de eu sair, meados de setembro, agosto, eram 20 clubes com 19 jogos. Então você tinha numa categoria sub-20 algo equivalente a um campeonato brasileiro de Série A com 19 jogos garantidos. E o que foi que a CBF foi e fez? 4 meses de jogo. Tirou
essa fórmula de campeonato e dividiu em 2 grupos de 10 para economizar. Regionalizado. Não, por qualificação no ranking da CBF. Né? Aí, 2 grupos de 10. Você tinha antes 19 jogos garantidos, hoje você só tem 9 jogos. Mas a minha pergunta foi a federação ou os clubes? Não, esse é o brasileiro. Sim, Isso mas foi a federação ou os e clubes? o que A me CBF. consta é que foi iniciativa da CBF para redução de custos. Aí eu te pergunto, a CBF precisa dessa redução de Não, custos? tem dinheiro demais. Pois é. Então, em vez de criarem outras categorias, de ter um brasileiro sub-15, né? Não posso fazer um brasileiro sub-15 com 19 datas porque os meninos estudam, não podem estar viajando. Regionaliza. Faz um campeonato de 1 mês no meio das férias escolares, como se fosse uma Copa do Mundo com 6 grupos. Né? Agora, evidentemente, vai ter que alguém que compre a ideia e que financie isso. Mas custo a crer que a CBF não tenha como financiar ou arrumar patrocinador para um campeonato desse. Sinto muito a falta da preliminar com o Sub-20. Bem lembrado, bicho. Eu fui inúmeras vezes para os aflitos, Antigamente mais tinha cedo, torneio início. para poder assistir o jogo do Sub-20, que eu queria ver como é que estava a minha base, Sim. quem eram os meninos que tinham potencial. Entendeu? Isso é uma visibilidade enorme. E a resenha do clássico já começava Total. na preliminar, pô. Total. Isso poderia ser um projeto aqui de Pernambuco, de voltar a preliminar com o Sub-20. Deveria ser obrigatório a CBF colocar isso no calendário. Campeonato Brasileiro, entendeu? Para poder, até porque Sul e Sudeste, Campeonato Sub-20, meu amigo, lota estádio, É. entendeu? Isso O que ele defende muito é a condição do gramado, mas eu acho que dá para fazer. dava para fazer, e a CBF tem condição total de fazer isso. Eu acho que dava para fazer Bom, um bem bem bolado aí, que trouxesse as pessoas começarem aí aos campeonatos sub-20, a ver direitinho. Porque são atletas que vão estar brevemente jogando, até porque o sub-20 é nome. O cara, a partir de 17 anos, já tem gente sendo lançada, depende do clube e da estrutura. E se o jogador não joga, não evolui. Não. E O não jogador aparece, tem que né? jogar. Não Como é que aparece, e o pior, às vezes o cara tem um potencial e tem um negócio em divisão de base que a gente chama vantagem competitiva. Né? Você pega um jogador do Sul e Sudeste que disputa 40 partidas de alto nível no ano, ele vai se desenvolver muito Claro. mais do que um aqui do Nordeste que jogou 5 no máximo no ano. Isso, Né? normal. Então é chamada vantagem competitiva. Então, quanto menos a gente jogar aqui, menos jogadores a gente vai revelar, ou jogadores piores a gente vai revelar. Por quê? Porque já imaginou como eu tive a oportunidade de jogar um campeonato brasileiro aqui contra o Fluminense, com aquele timaço do Fluminense, com os meninos que foram para o Manchester City e para outros clubes da Europa. Quanto isso engrandece, né, o desenvolvimento do atleta. Não é a mesma coisa que jogar contra um timezinho de bairro semi-amador, com todo respeito a todos os times semi-amadores, mas aqui de Pernambuco, né? Então, à medida que a gente deixa de investir nisso, me parece que quem é mais prejudicado é o pessoal do Norte e Nordeste. É o próprio clube. Tá? Porque os do Sul ainda têm direito de dinheiro. O Flamengo manda as principais categorias dele para fazer excursão. O Sport tem feito um pouco isso agora. O Flamengo faz excursão, Europa, Ásia, até Oriente Médio. O Palmeiras manda jogador para fora. O Cruzeiro eu acompanhei mandar time para fora, para a China. Isso engrandece, facilita o desenvolvimento do jogador. Né? E aqui em Pernambuco os clubes vivem atolados em dívidas. Como é que vão? Quem faz as dívidas do clube são os próprios clubes. Sem dúvida, mas o fato é que elas existem, Alexandre, né? E o que acontece? Qual é o maior cenário para a base no futebol brasileiro? A Copa São Paulo. Os clubes do Nordeste sofrem muito, por quê? Porque segura o jogador da base, porque tem que formar o... Então ele não sofre. É a decisão, a estratégia está errada, é isso que eu estou falando. A estratégia dele é que está errada. Ele pega o jogador da... Aí vê que E não é o que aproveitado falou. depois. Ainda Pois tem é, essa. o Náutico segurou os atletas, não viajou com o pessoal, Não ganhou vitrine. não ganhou vitrine nem botou os atletas para jogar. Tem que perguntar ao diretor do Náutico, meu amigo, quem que teve essa brilhante ideia? E sabe qual foi a Você brilhante segurou os atletas, não viajaram e você não bota para jogar. E está trazendo mais não sei quantos de fora. A gente passou muito isso no esporte. Você não sabe o que é você ter um time que está todo pronto para uma competição. A gente ia semifinal da Copa do Nordeste. O time treina um time,
E na hora de viajar, eu vou precisar de fulano, beltrano e Mas cicrano você não libera. para compor o profissional. Você não libera. Não funciona assim, Alexandre. É. Você sabe mais do que eu que não É por funciona isso que eu assim. digo e disse. E lá ficou uma conversa, até um amigo meu, Nilton Moraes, que ele discorda, mas ele não tá entendendo de base nenhuma, porque ele não conheceu. Ele está vivendo a realidade do Náutico. Meu amigo, respeito muito, mas Nilton, você está errado. Dirigente do profissional tem que ser o mesmo dirigente da base. Aí a base vai ter respeito. Que é o dirigente que vai definir isso aí. E não essa hierarquia. Não existe essa hierarquia. Existe até um compromisso. A base tem que ter prioridade em vez do profissional. Que não seja o mesmo dirigente, mas que Tem que ser haja o uma dirigente. pessoa, escute, haja uma pessoa responsável por esse elo, essa transição base profissional. A partir do momento que há uma pessoa responsável, não preciso ter, eu tenho 6 diretores na base, necessariamente não precisam ser diretores do profissional. O que eu preciso é ter um cara ali que vai transitar da base para o profissional, fazer esse elo. Quando o profissional disser, eu quero Micael, Gustavo e Juba para aqui, aí o cara vai chegar, você quer por quê? Não, porque eles vão ficar como terceira opção no banco. Não, eles vão jogar na base, porque na base eles vão jogar. Não, eu quero porque eles vão jogar, vão entrar no jogo. Então eles vão subir e vão para o profissional. Então, se você tiver essa figura com poder de transitar entre um e Muita outro, gente mandando. se resolve. Não é muita gente, é um. É diferente de se for 5 caras, os 5 na base e os 5 no Sou profissional. contra. Tem que Aí- ser dois dirigentes e um diretor. E outra coisa, não é errado. Alexandre, a base 3 caras. demanda dedicação exclusiva. Tá? É por isso que eu digo É por que, isso que você tem gerente e supervisor. que não é a mesma coisa do diretor estatutário. Não é a mesma coisa, mas o diretor estatutário ele tem que ocupar esse cargo no futebol, definitivamente. Não dá para diretor ficar resolvendo o problema, Luiz. É que eu vejo muito diretor, e você pode ter passado, resolvendo coisa que é de gerente para resolver, que é de supervisor para resolver. Por exemplo, você monta a estratégia do sub-20. Aí você tem os atletas de casa, os atletas que chegaram. Tu tem que estar preocupado com inscrição, Não. mas fica. Porque o gerente é que tem que fazer a inscrição. Você tem que ter a certeza que a inscrição já foi feita na competição, que está todo mundo com a documentação correta. Taxa está paga, etc. Taxa Só que tá paga. assim, veja só, você, Aí é você a é um cara que tem qualidade, conhecimento da prática. é qualidade dos profissionais. O discurso teórico é uma coisa. Eu pensava assim como você. Na prática é muito diferente. Se você não sentar lá, não cobrar, tá? Não cobrar, não participar, não olhar com seus olhos, está tendo avaliação para o sub-20, né? Faz avaliação sem nenhum diretor e participar da avaliação. A gente ia para avaliação. Mas Eu tem que lembro, ir. Pra avaliação tem que ir. eu lembro, veja só. Depois que fechou o grupo, toda a condição administrativa é o pessoal de base. Agora, se o pessoal não presta, o cara troca. O problema que em futebol, e você sabe, existe muito corporativismo. Fulano está aqui há 20 anos, ele pode estar há 100, se não presta, sai. A instituição tem que estar em primeiro lugar. Aí começa um a defender o outro, sabe? Aquele negócio. Sim. O time, por exemplo, de novo, eu quero ver qual é a desculpa que vão dar. Quando acabou o jogo, o time do Náutico desabou no chão. O Náutico, desde o começo do ano, e Fábio falou isso no outro programa, reclamando da condição física do Náutico. E continua mesmo. É cãibra, não sei o quê, é o zagueiro que saiu errado lá, cheio de problema. Não, Morre. nada. 15 minutos do segundo tempo morre. O Morre. Náutico teve uma semana de preparo para o jogo. O Retrô jogou quinta-feira com Fortaleza lá no Ceará. E o Retrô terminou o jogo melhor fisicamente do que o Náutico. Foi. E amassou o jogo todinho. Eu Correu. insisto que eu sou totalmente favorável à profissionalização. Acho que os clubes têm que ter profissionais responsáveis por todas as áreas, mas eu não abro mão da participação efetiva de diretores estatutários no dia a dia do clube. Tá? Eu não abro mão, porque não é o caso. Participar não é estratégia, tá? Aí não tem ninguém que pense. Participar é cada um ocupar seu lugar no seu quadrado. Veja só, a participação, a estratégia que você diz, ela deve fazer parte do plano eleitoral da chapa. Não só da chapa, do dia a dia.
Sim, mas não está na chapa, você não foi eleito, assumiu lá para 2, 3 anos. Certo? Então isso daí para mim é uma questão superada. Você sabe o que você vai fazer, porque a gente entregou lá o plano de organização da base do Tem esporte. que Então entregar. a estratégia estava pronta, mas eu tenho a estratégia pronta e estou vendo que no dia a dia determinada coisa não funciona, o diretor tem que estar lá para cobrar, para saber por que que não está andando. Aí você cobra uma vez. Aí você vai ficar cobrando 10 vezes. Você troca o cara. É isso que eu tô dizendo. Sou totalmente favorável a isso, mas aí a gente chega no ponto que você falou e que acontece no esporte, no Náutico, no Santa, em qualquer lugar do mundo e não só no futebol. Acho que qualquer empresa mal administrada, o corporativismo, porque fulano está lá há muito tempo, porque fulano é sobrinho amigo, de não sei filho de quem, não sei é quem. amigo de fulano. Aí o que é que acontece? O diretor tem que sentar e tentar ajudar a suprir aquela deficiência que ele não pode resolver demitindo. A gente, para demitir um treinador na base, era complicado, tinha que pedir para o vice-presidente, tinha que falar com o presidente pedia para segurar mais não sei quantos jogos, e você está lá, eu vou para jogo, vou para treino, vou para pré-eleção, vejo que a coisa não está funcionando, que os jogadores não estão se empenhando, e enfim, não é fácil. Futebol na prática, pessoal, é muito Não é difícil. fácil. Não é Mas a gente... sentar e jogar futebol manager como a gente gosta, né? Eu não. Você gostava, você Nunca brincava gostei. de FM. Nunca. Nunca. Tem perigo. Pessoal, vou passar fechamento para vocês. Sintam-se à vontade. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Vamos fazer os Amigos do Homem, vai acontecer uma vez por mês para a gente analisar o mês do futebol dos clubes pernambucanos e vamos também começar a entrar no nacional, né? Nosso Bora. programa, vamos falar Sempre pouco. um prazer participar aqui do canal. Muito bom. A gente aprende muito aí. Não, eu que aprendo com vocês. Obrigadão pelo convite. A gente vai se falando e agradeço aí por ter participado mais uma vez. Sempre que me Show de convidar, bola. estarei por aqui. Principalmente que eu descobri que o esporte também é prejudicado pela arbitragem aqui, meu amigo. Conversa dele. Isso pra mim é a maior novidade da minha Esse aqui vida. só Essa chora. é nova. Eu nem posso brigar muito porque estou aqui em minoria. São 3 aqui pertinho de mim e um timbu Subiu o ali em timbu, né? cima. Então, eu até ficar mais calado. Mas agora, brincadeiras à parte, agradecer a Alexandre. Alexandre é um amigo querido já há mais de 10 anos que a gente frequenta aí quadra de futsal e campo de futebol. A gente conversa muito sobre futebol, né? Então eu acompanho esse projeto dele, acho sensacional, tanto a iniciativa dele quanto as ideias dele. Lamento muito o pessoal do Náutico que um homem com conhecimento que Alexandre tem de futebol não esteja à frente da diretoria e da vice-presidência de futebol do Náutico. Tenho certeza que se estivesse, esses jogos de quarta e domingo seriam muito mais difíceis para o esporte. Então, boa sorte, que o esporte seja campeão pelo esporte e tudo. Galera, mais uma vez Homem em Campo. Hoje, com Amigo do Homem. Vamos estar sempre debatendo futebol. Agradecer essa galera aqui, essa rapaziada. Agradecer a vocês, com muita humildade. Pedir a vocês paz nos estádios, se respeitem. Apesar de essa rivalidade ser gigantesca, é apenas um jogo de futebol. Nenhuma violência é merecedora de atenção. Por favor, pensem nisso. Fiquem com Deus. Próximo programa, vem polêmica, tá? Convidado especial. Aquele abraço. Homem em Campo.